Ações. Quais são as ações que os AINES têm? Bem, os AINES vão produzir uma ação anti-inflamatória e analgésica, né? Então, a gente já espera isso aqui. Só que aqui a gente tem duas colunas. Uma coluna com os anti-inflamatórios não seletivos, inibem COX-1, inibem COX-2, e aqueles que são seletivos para COX-2, tá certo? Se a gente olhar, os que são seletivos para COX-2, eles são melhores analgésicos e são melhores anti-inflamatórios. Isso, exatamente a prostaglandina PGE2, né? Aquela prostaglandina central. Então, os anti-inflamatórios inibidores da COX-2, como eles têm eles não têm, assim, a COX-1 e a COX-2, você tem efeitos fisiológicos e efeitos anti-inflamatórios. Quando o fármaco ele é não seletivo, ele vai, na verdade, aquele quantitativo de moléculas, aquilo que eu tinha explicado no início, aquele quantitativo de moléculas vai se dividir entre ciclooxigenase, que vai produzir um efeito inflamatório, e a ciclooxigenase, que vai produzir um efeito fisiológico. E aí você tem, obviamente, você não tem efeito nulo, por isso que ele tem aqui uma bolinha, né? Essa bolinha verde significa que ele tem efeito, mas ele tem um efeito menor do que os inibidores seletivos da COX-2, tá certo? Porque eles se ligam só a uma enzima, aquela enzima que está envolvida com o processo inflamatório que produz a prostaglandina, que é álgica, né? Que você falou aí, que é sensibilizadora, né? Principalmente sensibilizadora daqueles terminais periféricos. Quando a gente fala de analgesia, gente, é sempre bom a gente ter isso em mente. Mas a gente tem que ter noção que a dor ela é percebida no sistema nervoso central, mas ela é veiculada por vias periféricas. E a ciclooxigenase 2 ela é periférica, ela não é central, ela é periférica. Então, ela vai produzir, uma pessoa sofreu um corte, sofreu uma pancada, por exemplo, aquela dor ela vai ser transmitida pelos terminais periféricos, pelas prostaglandinas álgicas, até chegar no centro da dor. E é exatamente esse tipo de dor que vai ser inibida aqui pelos anti-inflamatórios. Não é qualquer dor. A gente vai ver que existem os analgésicos puros, aqueles que não provocam não agem sobre a inflamação. Os anti-inflamatórios, eles agem na inflamação que é derivada, ele age na dor que é derivada da inflamação, e não na dor que não tem origem inflamatória. Outras características também, a gente tem a agregação plaquetária. Por que a agregação plaquetária? Apenas os não seletivos têm essa capacidade, e os inibidores seletivos da COX-2 não têm capacidade de produzir agregação plaquetária, gente. Está relacionado com tromboxano. Tromboxano só é produzido por plaqueta. Plaqueta, ela é uma célula, a gente viu até isso naquela primeira atividade, né? A plaqueta, ela é uma célula que vai expressar a COX-1. Então, se ela não expressa a COX-2, não adianta você ter na plaqueta se ser capaz de produzir tromboxano A2 se lá dentro não tem ciclooxigenase, que é um passo anterior, tá certo? Quando a gente olha para a mucosa gástrica, dano na mucosa gástrica, olha os não seletivos, como eles agridem muito mais do que os seletivos para COX-2. Isso não significa dizer que os inibidores não seletivos da COX-2, aliás, os seletivos da COX-2, esses aqui, eles não vão produzir a dano à mucosa gástrica. Eles podem produzir sim, mas evidentemente vão produzir um dano muito menor do que aqueles que não são seletivos. Por que isso acontece? Porque inibir a COX-2, gente, não é inibição 100%. Ele não vai inibir 100% a COX-2 e 0% a COX-1. Ele pode inibir 80% a COX-2 e 20% a COX-1. Esses 20% ele vai produzir alguma agressão à mucosa gástrica, tá bom? A gente tem aqui, ó, retenção de sal e água. Isso aqui é principalmente agressão ao tecido renal. Quando a gente olha para isso, a gente pode ver que os inibidores não seletivos e os seletivos, tanto faz. Por que será que tanto faz, gente? Eles causam retenção. E quando a gente fala de retenção de água e sal, a gente está falando de quê? Está falando de aumento da pressão arterial. Ó. Isso aqui, ele vai ter essa consequência. Aumento da pressão arterial. Tá certo? Tanto faz os inibidores seletivos da COX-2
como aqueles não seletivos, todos vão inibir, todos eles vão agredir o rim e todos eles têm a capacidade de aumentar a pressão arterial. Tá certo? Isso acontece por quê? Que a gente viu lá na primeira aula, por isso que eu estou fazendo sempre referência à nossa primeira aula, porque ela traz informações importantes para a gente entender aqui, essa aula. Então, naquela primeira aula, a gente viu que existe ciclooxigenase 1, que é constitutiva, e aí ela é constitutiva em vários tecidos, inclusive no rim, que é o que a gente está vendo aqui. E existe a ciclooxigenase 2, que tem uma versão que é induzida, que tem relação com a inflamação, mas existe uma versão que ela é constitutiva. E essa versão constitutiva também está no rim. Então, inibir a COX-1 ou inibir a COX-2 vai estar agredindo o rim de qualquer jeito, tá bom? E a gente falou também sobre isso aqui, ó, a próxima característica, prolongamento do trabalho do parto. Acontece muito mais com os inibidores não seletivos do que com os seletivos. Da mesma forma, né, a principal prostaglandina envolvida com essa função é a PGF2-alfa. PGF2-alfa é produto da ciclooxigenase 1. Inibir a 2 significa que ele está inibindo mais uma enzima, mas que a 1 também pode ser inibida. Infertilidade, a gente tem também aqui, os inibidores não seletivos não produzem infertilidade, os inibidores seletivos da COX-2 têm uma relação maior aqui com infertilidade. Fechamento do ducto arterioso também. Ducto arterioso, gente, é aquele tecido cardíaco, né, que comunica os átrios e os ventrículos, né? Não sei se vocês lembram, o lado direito do coração e o lado esquerdo do coração. Em determinado momento é necessário se fechar, porque o sangue arterial ele vai circular em compartimentos separados do sangue venoso, tá certo? Os anti-inflamatórios não esteroidais, como os inibidores seletivos, né, os não seletivos, aliás, né, os inibidores da COX-1 e da COX-2, eles alteram esse fechamento, eles fazem um prolongamento do fechamento do ducto arterioso. Então, a criança demora muito mais a fechar, ele pode inclusive nascer com algum problema de malformação no ducto arterioso, fazendo com que o sangue arterial e o venoso eles se misturem, tá certo? E ele faz isso porque uma das prostaglandinas, que são fisiológicas, são sintetizadas pela COX-1, tá certo? E aí, consequentemente, esses anti-inflamatórios eles podem fazer esse prolongamento. Ó, gente, esse outro ponto aqui é um ponto extremamente importante. Os inibidores seletivos da COX-1, aliás, os não seletivos da COX, eles podem induzir asma em pacientes que têm já a doença estabelecida. Os inibidores não seletivos, aliás, os inibidores seletivos da COX-2, ainda não se tem conhecimento sobre isso, mas pelo menos os não seletivos, eles podem produzir asma, eles induzem asma em pacientes que são predisponentes. Quem é que lembra lá da cascata de síntese das prostaglandinas? Então, a gente tem um lado ciclooxigenases, que produzem as prostaglandinas, né? E do outro lado a gente tem o quê? Lipoxigenases, que produzem o quê? Os leucotrienos, né? Vocês lembram disso aí? De um lado a gente tem as prostaglandinas, do outro lado a gente tem os leucotrienos. Se você inibe as prostaglandinas, o que é que vai acontecer? O ácido araquidônico, que é o substrato comum aos dois, as duas vias metabólicas, o ácido araquidônico vai sobrar somente para a síntese de leucotrienos. E leucotrienos, ele é broncoconstrictor. Então, quando você utiliza um anti-inflamatório para inibir um lado, você aumenta a síntese do outro lado. E o outro lado, ele é broncoconstrictor. E por isso que o paciente asmático, a gente vai falar sobre asma nessa unidade ainda, vocês vão ver o poder dos leucotrienos. E aí o paciente que faz uso, o paciente é asmático, faz uso de um anti-inflamatório, ele precisa usar com cautela, porque ele pode ter uma crise asmática, certo? E a cardiotoxicidade. A cardiotoxicidade tem a relação com a trombose, a gente vai falar mais adiante disso aí, né? Então, por hora, a gente vai só ficar com essa informação. Os não seletivos normalmente não têm nenhum tipo de cardiotoxicidade, mas os que são seletivos da COX-2, eles sim têm grande capacidade de provocar trombose.